Sabe aquela correria do dia a dia? A gente passa o tempo todo ocupado, pulando de uma tarefa para outra e quando vê, o dia acabou e fica aquela sensação de que nada realmente importante foi feito. Pois é, hoje a gente vai mergulhar na ideia central do livro A Única Coisa, que traz uma solução bem simples, mas muito poderosa para transformar essa agitação toda em resultados de verdade, resultados extraordinários. Esse provérbio russo já mata a charada, né? Ele resume exatamente o problema que a gente vai discutir. Tentar fazer tudo ao mesmo tempo geralmente acaba com a gente não fazendo nada direito. É bem aí que mora o problema da nossa produtividade, a atenção dividida. E essa sensação é muito comum, né? Listas de tarefas que não acabam mais, agendas lotadas, uma pressão constante para fazer mais e mais. Só que aí entra o paradoxo. Essa busca por mais muitas vezes leva a gente a conseguir menos. A gente se sente sobrecarregado e essa sobrecarga, ela tem um preço. E o que acontece quando a sobrecarga bate? A gente começa a achar que o sucesso é uma coisa super complicada. As nossas listas de tarefas viram monstros que a gente não consegue controlar. E aí, com o tempo, sem nem perceber, a gente vai diminuindo as expectativas, deixando os sonhos maiores de lado e se contentando com menos. Mas e se a solução não for nada complexa? E se for, na verdade, radicalmente simples? O livro apresenta essa ideia como uma cena muito legal do filme Amigos Sempre Amigos. É uma anedota pequena, mas que carrega uma sabedoria gigante. Nessa cena, o cowboy Curly, que é um cara super experiente, para o cavalo, olha para o personagem do Billy Crystal e salta essa pergunta. Uma pergunta fundamental que ecoa na vida de todo mundo. E a resposta dele é de uma simplicidade que chega a ser chocante. O segredo da vida é uma coisa, uma única coisa. A ideia é focar nessa coisa e deixar todo o resto de lado. Tá, mas que única coisa é essa? Bom, como o próprio personagem fala, isso é o que você tem que descobrir. E é por aí que a gente começa. Para a gente conseguir visualizar melhor essa ideia de focar em uma coisa, vamos usar uma metáfora muito poderosa, o efeito dominó. E não é só sobre derrubar pecinhas iguais, é sobre começar uma reação em cadeia com um poder que, olha, é surpreendente. O que é mais incrível nessa metáfora vem de uma descoberta do físico Lorne Whitehead. Ele mostrou que um dominó pode derrubar outro que é 50% maior que ele. Pensa nisso. Uma ação pequena, mas a ação certa pode dar início a uma progressão geométrica que gera resultados gigantescos. E é aqui que a coisa fica maluca. Começando com um dominó de só 5 centímetros, a 18ª peça já seria da altura da Torre de Pisa, a 23ª maior que a Torre Eiffel, a 31ª mais alta que o Monte Everest, e a peça de número 57, ela simplesmente faria a ponte da Terra até a Lua. É um poder quase inimaginável que começa com um único e pequeno empurrão. Então, a grande sacada é essa. O sucesso extraordinário é construído em sequência, não tudo de uma vez. É um passo de cada vez, um dominó de cada vez. Não é sobre fazer tudo ao mesmo tempo. É sobre achar a primeira peça, a mais importante, e dar aquele empurrãozinho. O resto acontece. Ok, mas para conseguir aplicar essa ideia, primeiro a gente tem que derrubar umas mentiras que contam pra gente sobre produtividade. E a primeira, talvez a pior de todas, é aquela ideia de que tudo importa por igual. Olha só a diferença entre uma lista de tarefas comum e o que o autor chama de lista de sucesso. A lista de tarefas é aquela coisa longa, caótica, que puxa a gente para 1000 direções diferentes. Já a lista de sucesso é curta, é focada. Ela é construída com um objetivo claro em mente. Ela não é um inventário de coisas para fazer. Ela é um mapa. E como é que se transforma uma lista de tarefas numa lista de sucesso? A resposta está no famoso princípio de Pareto, a regra do 80-20. A ideia é que uma minoria dos nossos esforços, tipo uns 20%, gera a maioria dos nossos resultados, os outros 80%. Ou seja, nem tudo tem o mesmo peso. Na prática, o que isso quer dizer? Que em vez de tentar fazer tudo, o objetivo é achar aquelas poucas ações que são vitais, aquelas que trazem os resultados mais importantes. A pergunta muda. Não é mais o que eu posso fazer, e sim qual é a coisa mais importante que eu tenho que fazer. Agora vamos para a segunda grande mentira, a de que ser multitarefa é bom, que é sinal de eficiência. A gente se acostumou a achar que fazer várias coisas ao mesmo tempo torna a gente mais produtivo. Mas olha, a ciência e a vida real mostram que é o contrário.
E essa ideia não é de hoje, não. Essa citação tem mais de 2000 anos. Isso mostra que o ser humano nunca foi bom em dividir o foco. O que a gente chama de multitarefa, na verdade, é só uma troca super rápida de uma tarefa para outra. E essa troca, ela custa caro. E as pesquisas não deixam dúvida. Uma distração boba, como falar no celular enquanto dirige, pode cortar nosso foco em 40%. Para ter uma ideia, isso é quase a mesma coisa que dirigir depois de beber. Cada vez que a gente troca de tarefa, a gente paga um preço em tempo e em qualidade. E esses custos vão se somando. Tem pesquisador que estima que a gente perde quase 1/3 do dia de trabalho só se recuperando de interrupções. E não é só isso. Ser multitarefa aumenta a chance de errar, faz a gente tomar decisões piores e ainda por cima gera um estresse que a gente podia muito bem evitar. Definitivamente não é o caminho para alta performance. E agora a última mentira que a gente precisa derrubar, a ideia de que para ter sucesso é preciso ter uma disciplina de super-herói, uma vida onde cada segundo é controlado. Isso não só é muito cansativo, como simplesmente não é verdade. O segredo não é ter disciplina o tempo todo, mas usar a disciplina do jeito certo, de forma seletiva. Pensa nela como se fosse a energia que a gente precisa para começar a criar um hábito. É um gás de disciplina que a gente usa no começo para colocar um comportamento em movimento até ele virar automático. E quanto tempo dura esse gás? As pesquisas mostram que, em média, levam 66 dias para um comportamento novo virar um hábito. Ou seja, não é para sempre. É um período com começo, meio e fim de esforço focado para construir uma coisa que vai durar. Essa tabela aqui mostra bem essa jornada. No início, o esforço é grande, precisa de disciplina e o comportamento parece difícil. Com o tempo, ele vai virando rotina e o esforço diminui. E no fim, vira um hábito e o que antes era super difícil se torna fácil, quase automático. Então, no final das contas, o sucesso não vem de uma maratona de disciplina sem fim. Ele vem de usar a disciplina de um jeito inteligente para construir os hábitos certos, um de cada vez. É sobre fazer a coisa mais importante com consistência, até chegar ao ponto em que nem precisa mais pensar para fazer. E tudo isso nos traz de volta para a grande pergunta. Depois de derrubar essas mentiras sobre produtividade, a questão fica mais pessoal. Olhando para os próprios objetivos, para a carreira, para a vida, qual é aquela única coisa que, se for feita, vai fazer todo o resto ficar mais fácil ou até mesmo desnecessário? Achar essa resposta pode ser o primeiro dominó.